Tudo bom, queridos? A paz esteja com vocês. A gente vai meditar aqui algumas coisas sobre o Salmo 51. Vamos passar todo o cenário do Salmo 51. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para denegrir nenhuma das personagens bíblicas, mas vamos ler aqui, vamos meditar e vamos falar sobre a loucura do pecado, né? O fato do pecado puxar outras circunstâncias e outras situações desaterradoras, porque a gente simplesmente fica cego com o pecado, tá? Antes da gente começar, peço que você feche seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esse momento que o Senhor separou para nós estarmos, Senhor, meditando na sua santa palavra. Senhor, nos ajuda a entendê-la, Senhor Deus, que o Senhor nos acompanhe nessa meditação, que nós possamos ter nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração aberto para o Teu falar e o Teu querer na nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos começar aqui a ler o segundo livro de Samuel, no capítulo 11, e diz assim a palavra do Senhor: na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. No meio da guerra, o rei lá em Jerusalém. Uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher bonita que estava em seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram: ela se chama Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo: mande-me imediatamente Urias, o heteu, preciso falar com ele. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como que ia a guerra e como estavam Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias: vá para casa, descanse um pouco. E enviou um presente para ele em sua casa. Mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo em sua presença e perguntou: o que há com você? Por que não foi passar a noite com a sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Urias respondeu: como eu poderia entrar em minha casa, comer, beber, descansar e deitar-me com a minha mulher, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Percebam onde estava o coração desse soldado, junto com a guerra e com seus companheiros. Tão certo como vive o Senhor, eu não faria tal coisa. Bem, Urias, continuou o rei, fique hoje e passe a noite aqui, amanhã o mandarei de volta. Assim Urias passou o dia em Jerusalém e no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber até se embriagar. Mesmo assim, à tarde Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam, e não foi para casa na companhia de sua mulher. No dia seguinte, Davi chamou Urias para que voltasse ao acampamento e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu: coloque Urias na frente do combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado, para que ele seja morto. Davi já tinha cometido um adultério e agora ele coloca a sentença de morte na mão do sentenciado. Versículo 16. Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada.
onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e batalharam contra Joabe, Urias foi morto com os outros soldados israelitas. Então Joabe mandou o mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. Ele deu a seguinte ordem ao mensageiro: depois de contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar indignado e perguntar: por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? E não viram que eles podiam atirar flechas do alto do muro? Vocês não ouviram dizer que em Tebes o próprio Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto por uma pedra de moinho atirada dos muros por uma mulher, e que foi um erro tomarmos essa posição? Então você dirá: Urias o Heteu também foi morto na batalha. Isso é uma mensagem para acalmar o rei, que aquele que ele tinha condenado à morte estava morto. O rei ficaria mais tranquilo com essa mensagem. O mensageiro chegou a Jerusalém e prestou o relatório de Joabe a Davi. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós, porque eram mais poderosos, e saíram contra nós no campo, enquanto procurávamos fazê-los recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram com flechas dos altos dos muros. Alguns dos nossos homens foram mortos, e Urias o Heteu também foi morto. Então Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não desanime. A espada fere qualquer um sem distinção. Continuem a lutar mais duro ainda e conquistem a cidade. Anime-o desta maneira. Betseba chorou quando soube que seu marido Urias havia morrido. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Betseba para viver no palácio e tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho dele, mas o procedimento de Davi desagradou a Deus. Davi já tinha cometido um adultério, já tinha cometido um assassinato, e achando que estava tudo bem, achando que estava tudo tranquilo, mas Deus não tinha aprovado as decisões e as atitudes de Davi, e colocou Natã frente a frente com Davi. No capítulo 12, então, o Senhor enviou Natã para contar esta história a Davi. 2 homens moravam em certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gados. O pobre, porém, possuía somente uma ovelha, que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era um animalzinho de estimação dos seus filhos. Comia com eles no mesmo prato, bebiam com ele no mesmo copo. Era tratado com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços, como se fosse uma das suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal do seu rebanho. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela um banquete para o seu visitante. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve ser morto, e por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 vezes ao homem pobre. Então Natã disse a Davi: esse homem rico da história é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e Israel. E se tudo isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão terrível? Você matou Urias o Heteu com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa de Urias. Assim diz o Senhor: por causa do seu mau procedimento, farei a sua própria família que se revolte contra você. Darei suas esposas a outro homem, para ter relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente, à vista de todo Israel.
Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. Então Natã lhe respondeu: sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Você não morrerá, porém o seu procedimento deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. Por isso, o filho que você teve com Betseba vai morrer. Depois dessa conversa, Natã voltou para sua casa e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou ao Senhor para que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusava. No 7º dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei. Comentavam: quando vamos fazer? O nosso rei estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia de sua morte? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo os cochichos entre os conselheiros, compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Sim, responderam eles. A criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou a roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu para que preparassem pão e ele comeu. Seus conselheiros estavam perplexos, não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram: não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança estava viva, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão? Davi respondeu: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora ela morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu fazê-la voltar à vida? Eu sim irei para onde ela está, ela, porém, nunca voltará para mim. E Davi procurou consolar a sua mulher Betseba. Quando Davi caiu em si de como ele tinha procedido, e depois a palavra do profeta Natã, ele escreveu o Salmo 51, que é esse: ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor, e por sua grande compaixão apague a mancha terrível dos meus pecados. Lave-me de toda a minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Reconheço que pequei e que o pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi em toda razão e tem toda razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador, desde o momento em que a minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Limpe-me com hisopo e ficarei puro. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir o novo som de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados, apague todas as minhas faltas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim um pensamento e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu espírito. Dê-me de novo a alegria da sua salvação. Conserve em mim o espírito desejoso de te obedecer. Então poderei ensinar os seus caminhos aos pecadores, para que eles se voltem para o Senhor. Ó Deus, Deus da minha salvação, livre-me da culpa dos crimes de sangue. Então cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, coloque as palavras certas nos meus lábios e o louvarei. O Senhor não se agrada de sacrifícios nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que lhe agradam ao Senhor são o espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. O Senhor continue a mostrar o seu amor para com o seu povo. Proteja e defenda os muros de Jerusalém. Então, quando o meu coração estiver humilde e arrependido, o Senhor ficará satisfeito com as minhas ofertas de dedicação e com as ofertas queimadas.
com os novilhos que eu trouxer como sacrifício no seu altar. Percebam, queridos, que o pecado cega o ser humano. Porém, a misericórdia e o amor do Senhor estão sempre dispostos e disponíveis, acessíveis para aquele que pede pela sua misericórdia. Vejam no Salmo 51, no final dele, Davi, ele já está com o entendimento do que é o culto racional, do que é fazer as coisas com entendimento, de se religar a Deus, de se reconectar com a essência primordial do ser humano, que é estar em comunhão com Deus. Então, que esse fato da vida de Davi traga a nós luz sobre o que nós precisamos fazer, traga-nos luz sobre aquilo que não agrada ao Senhor e principalmente como nos religar ao Senhor, pedindo perdão e misericórdia e aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor continue nos acompanhando e nos ajudando até que Ele venha. Deus abençoe, queridos.